voltamos agora para nossa atividade no livro de gramática, certo? B, C, D. E a gente vai fazer aí da página 36 até a página 38. Na página 36, logo no início, vai ter um assunto que a gente já viu em português, que são os sinais de pontuação. Então, a gente vai estar relembrando um pouquinho desses sinais de pontuação. Primeiro que a gente tem o ponto final. O ponto final ele vai encerrar uma frase, uma ideia. Então, sempre que a gente terminar alguma coisa, a gente coloca o ponto final. Depois a gente tem o ponto de interrogação. O ponto de interrogação ele é usado para terminar frases interrogativas. Quando a gente tem uma pergunta, a gente usa o ponto de interrogação no final. Depois a gente tem o ponto de exclamação, que ele é usado para terminar as frases exclamativas, indicando admiração, surpresa, espanto, alegria. É um exemplo que a gente tem. Nossa, que lindas as flores! O bom dia! Então, tudo isso a gente usa o ponto de exclamação. Os dois pontos. Aquele que tem um pontinho em cima e um pontinho embaixo. Os dois pontos, eles são usados antes de anunciar a fala de um personagem, de uma citação, que é um pedacinho, um trecho que outra pessoa falou, e enumeração, que seria o quê? Em uma casa modesta, 2 pontos. Um quarto, uma sala, cozinha e banheiro. Então, aí a gente tem um exemplo de enumeração. Eu estou dizendo que quantos cômodos tem na casa. Quais são os cômodos que tem na casa. Depois a gente passa para a página 37, que tem aí o travessão. Que ele é usado para indicar o início da fala de um personagem. Quando a gente tem um texto, o personagem vai começar a falar, a gente usa o travessão, que é aquele tracinho assim. Depois a gente tem a vírgula, que ela indica uma pequena pausa na leitura. A gente tem a vírgula para respira. E ele é usado para quê? Para separar as palavras e as frases, separar lugares das datas, separar nomes de lugar em endereço, separar palavras que indicam chamamento e para separar nomes de uma relação. Certo? Então aí a gente já viu cada um desses, a gente está mais relembrando. Ponto e vírgula, ele vai indicar uma pausa um pouco maior que a vírgula. E quando a gente faz aquela pausa na vírgula, a do ponto e vírgula é um pouquinho maior, a gente respirar com mais calma. Depois a gente tem o parêntese. O parêntese ele é usado para separar uma explicação ou uma colocação para chamar a atenção. Então a gente vai colocar aí para separar alguma coisa que a gente quer explicar. Sofia, a parênteses, professor de português, fechou. Está dando aula. Então a gente está chamando a atenção que Sofia é professora de português, certo? Depois a gente passa para aspas, que é aquele que tem assim. A aspas, ela vai ser usada para chamar a atenção de palavras. Então, a gente faz assim para realmente chamar a atenção. Para citação de uma frase. Quando a gente diz uma frase que outra pessoa já falou, que a gente vai repetir para alguém. Então, se a gente for escrever, a gente coloca aspas aí, certo? Então, a gente vem agora para os tipos de frase. As frases são classificadas em declarativas, afirmativas ou negativas, interrogativa, direta ou indireta, exclamativa, imperativa e optativa. O que é isso? Bora lá. Frases declarativas. Aí a gente tem aí afirmativa. Ela vai afirmar alguma coisa. Você está afirmando uma coisa que é certeza. E terminam com um ponto final. Então, sempre no final de uma frase declarativa, afirmativa, vai ter um ponto final lá. Aí tem um exemplo. Eu estava descansando no jardim a cochilar. Então, aí a gente acabou aí, ó. Ele estava lá, uma coisa que é certa que aconteceu. No final tem um ponto final. Negativa, elas vão negar alguma coisa. E elas também vão terminar com o ponto final. Aí tem exemplo, você não comprou o meu lanche. Você não fez atividade. Aí tem um ponto final lá para indicar que realmente acabou a frase. Depois a gente tem as frases interrogativas. Elas contêm indagações, contêm perguntas. Então a gente tem exemplo, que horas são? É uma pergunta direta, estou fazendo aí para você. Fazendo para a pessoa que está na minha frente. Que horas são? Depois a gente tem assim, gostaria de saber que horas são. Quando a gente diz assim, gostaria de saber que horas são, é uma pergunta indireta. Por quê? Pode ter 10 pessoas na minha frente e eu estou dizendo assim, que eu gostaria de saber a hora. Qualquer pessoa pode me responder. Agora, se eu tiver eu e você aqui disser que horas são. Então, é uma pergunta direta. Eu tenho certeza... Já tenho certeza que a pergunta foi feita para você e você tem certeza que a pergunta foi feita para você, certo? As frases exclamativas, elas indicam admiração, surpresa, alegria, espanto, dor, medo, susto e elas sempre vão terminar com o sinal de
exclamação. Aí tem exemplo, que beleza, bom dia, que felicidade. Então, tudo isso vai estar mostrando aí uma sensação diferente que a gente tá tendo. Então, cada um no final vai ter o ponto de exclamação. As frases imperativas, o que são isso? Elas vão indicar ordem ou pedido. Essas frases, elas podem terminar com ponto final ou com ponto de exclamação. Exemplo, corre, dona Joaninha, a festa vai começar. Então, aí acabou com o ponto ponto final. E ele tá indicando aí pra dona Joaninha pra ela correr, tá pedindo pra ela apressar um pouquinho, porque a festa vai acabar. E depois a gente tem, vem depressa, vem ligeiro, vem bailar. Aí esse bailar no final vai ter um ponto de exclamação, porque vai indicar uma sensação que ele tá ali sentindo, certo? Vai indicar alegria também. E a gente vai ter uma frase imperativa, que ela tá indicando aí um pedido, né? Tá chamando a pessoa para ir dançar com ela. Depois a gente tem as frases optativas, que elas vão exprimir desejos. Aí o exemplo que a gente tem, que Deus me ajude. Então a gente tá pedindo aí, tá desejando para Deus nos ajudar. Que Deus me ajude a gravar todas as aulas, que Deus me ajude a ter paciência, que Deus ajude vocês a fazer atividade. Então tudo isso faz parte das frases optativas, porque elas vão estar exprimindo um desejo, que eu quero gravar minhas aulas, eu quero que vocês entendam. Então vai fazer parte desse tipo de frase, certo? Aí a gente passa aí para a página 38, que é onde começa a nossa atividade. Na primeira questão diz assim, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Na primeira coluna a gente vai ter os sinais de pontuação e do outro lado a gente vai ter o nome de cada um deles. Então vocês vão fazer a relação. Qual é o sinal para o nome? Segunda questão, coloque nas frases abaixo a pontuação correta. Então a gente já viu um pouquinho da pontuação, vocês só vão colocar aí qual a correta aí, qual é a que melhor se encaixa de acordo com o que a gente já aprendeu. Terceira questão. Assinale as frases abaixo que estão pontuadas corretamente. Então, a gente tem aí 6 frases. Dessas 6 frases, 3 estão pontuadas da forma correta, certo? É só assinalar. Preste atenção aí, qual que tá com uma pontuação diferente e assinala as que estão corretas, tá? Quarta questão. Agora escreva as frases do exercício anterior pontuadas de forma errada, colocando a pontuação correta. Então, a gente marcou as corretas na terceira questão e as que estavam incorretas, a gente coloca na quarta questão, escrevendo elas da forma correta, colocando as pontuações corretas aí, certo? Quinta questão, elabore frases com as palavras abaixo de acordo com a indicação. Então, a gente tem aí, escola. Vocês vão criar uma frase com escola e no final vai ter que ter um ponto de exclamação. Na letra B tem sorvete. No fim vocês vão criar a frase com a palavra sorvete. No final vai ter um ponto de exclamação também. E na letra C tem cimento. No meio da frase aí que vocês vão criar com a palavra cimento vai ter que ter uma vírgula. Sexta questão. Transcreva o trecho da receita abaixo colocando a pontuação correta. Então, a gente tem aí um texto bem pequenininho de 4 linhas, que tem por título Bola Gelada. Então, vocês vão aí olhar onde é que tá faltando pontuação e vão colocar a pontuação correta aí nesses espaços que estão faltando. Aí a gente passa para a página 39, que só tem duas questões que a gente vai responder. A gente agora passa para a página 39 e vai responder as próximas questões. Sétima questão. Qual a sinal de pontuação que você utilizou na receita da questão anterior? Aí, se você, por exemplo, utilizei uma vírgula, utilizei um ponto de exclamação, utilizei travessão, o que você colocou lá, você escreve aqui, certo? Oitava questão. Pontue o texto corretamente. A gente tem um textinho aí que é Zé Lanceiro e Catirina. Tá faltando a pontuação novamente. Então, vocês vão estar colocando a pontuação nesse texto. Nona questão diz assim, a partir da imagem a seguir, crie no seu caderno um pequeno texto utilizando 2 pontos e travessão. Aí vocês vão pegar o caderno de vocês aí e vão criar um textinho, o que a gente possa utilizar
o 2 pontos e o travessão. Lembrando que ele tem que ter alguma coisa aí envolvendo esses dois meninos que tem aí, tá certo? A gente vai terminar nesse primeiro lado. Do outro lado já tem outro assunto que a gente vai deixar pra ver em outra oportunidade. Então, respondam a atividade e daqui a pouco a gente volta com a correção.